Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 21 de janeiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 33º vídeo, 33, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Para quem está chegando aí hoje a essa série, gostaria aqui de dizer sua origem. Ela nasceu há 1 mês e poucos dias, precisamente no dia 9 de dezembro de 2019, lá em Fortaleza. Fiz ali um vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim. Recebi ali inúmeros comentários, vários internautas indicando ali sua passagem bíblica preferida. Como eu gosto de dar espaço a internautas que comentam em meus vídeos, resolvi fazer então a série. Em cada série, trago aqui uma passagem bíblica engraçada, diferente, indicadas aí por internautas e também por mim, certinho? E nesse vídeo, o 33º, mais uma passagem bíblica indicada por um internauta. Em meu vídeo de ontem, Passagens Engraçadas da Bíblia, número 32, o internauta que se chama João Luiz, com Z, escreveu assim: uma passagem das mais ridículas é o Deus hebreu matar todas as crianças primogênitas. Não seria melhor ele matar só o faraó? Fecha aspas. Eis aí o recadinho do João Luiz, mostrando uma passagem bíblica aí muito engraçada, bastante ingênua. O João Luiz, ele deve ter feito essa passagem aí, deve ter indicado essa passagem bíblica nesse vídeo aí, a que ele assistiu, número 32, porque ali, naquele vídeo, mostrei uma passagem bíblica indicada pelo internauta Alan Santos. O Alan, como é uma pessoa normal, ele achou ridícula, ingênua, aquela lenda de Noé, em que Noé fica totalmente bêbado e completamente nu, e sua nudez é vista pelo seu filho Cã. E Noé, em vez de amaldiçoar Cã, que foi seu filho que viu sua nudez, o Noé amaldiçoou o filho de Cã, chamado Canaã, que nada teve a ver com a nudez do pai. Do pai, ou com a nudez do avô, não é isso? Porque ele era neto de Noé, filho de Cã. Então você vê aí que essa passagem lendária em que Noé amaldiçoa o filho de Cã é uma passagem que revoltou aqui o Alan Santos, porque é injusto punir o filho por causa de um erro praticado por seu pai. Isso é de uma injustiça tremenda. Qualquer pessoa racional, mentalmente sadia, fica revoltada quando alguém pune o filho em vez de punir o pai. O pai que errou é que deve ser punido, e não o filho. Mas essa injustiça está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Porque a noção de justiça do povo hebreu era uma noção de justiça capenga, aleijada, paralítica. Daí os absurdos. Então, com certeza, o internauta, o João Luiz, assistiu a esse vídeo aí, essa passagem relativa a Noé, indicada pelo Alan Santos, e aí o João Luiz também mostrou mais uma passagem aqui bíblica, em que novamente se faz aí a injustiça bíblica, o Deus hebreu matando criancinhas inocentes,
quando a culpa deveria ser apenas do faraó, naquela lenda do Êxodo, certinho? E é o que veremos agora. Muito bem. Então o João Luiz diz aí que aquela passagem lá na lenda de Êxodo, em que o Deus hebreu manda matar criancinhas inocentes, criancinhas ali das famílias egípcias, até mesmo criancinhas dos escravos egípcios, e até mesmo os primogênitos, os primeiros animais, os filhotes de animais irracionais. O Deus hebreu perdeu o controle e mandou matar criancinhas inocentes, que nada tinham a ver com a intransigência do faraó, certinho? Então vamos explicar isso aqui, certo? Gente, eu sempre digo uma coisa aqui. Após assistir a esse vídeo, leia a Bíblia, abra sua Bíblia, procure ali o livro e o capítulo, o versículo que eu mostrar aqui. Se você não ler a Bíblia, não estudá-la, você será facilmente enganada por espertalhões religiosos, certinho? Então estude a Bíblia, leia a Bíblia, certo? Então vamos lá. O João Luiz diz aí que o Deus hebreu, na lenda de Êxodo, cometeu ali mais uma injustiça. Matou criancinhas inocentes para se vingar do faraó. Ora, era o faraó, na lenda bíblica, que não permitia a saída dos hebreus do Egito. O faraó era a única autoridade no Egito. Era considerado um semideus. Já que ele não permitia a saída dos hebreus do Egito, então o Deus hebreu deveria apenas eliminar o faraó. Mas não. O Deus hebreu resolveu punir as criancinhas inocentes egípcias e para atingir o filho do faraó. E também, não contente, o Deus hebreu matou também até os primeiros filhos, as criancinhas também inocentes dos escravos egípcios. E também, não contente, o Deus hebreu matou também até os filhotes dos animais irracionais, os primogênitos, os primeiros, entendeu? Gente, isso aqui, Êxodo, é mais uma lenda bíblica, cheia de erros e de ingenuidades e absurdos, certinho? Então vamos aqui. Em Gênesis, o recadinho aí do João Luiz está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Então, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 29, é que está aí essa informação do João Luiz, certinho? Então, após o vídeo, abra a Bíblia, leia o capítulo 12 de Gênesis, apenas o versículo 29, que é o que nós vamos mostrar aqui, certinho? Muito bem. Então, vamos lá. No versículo 29, o título é esse: 10ª praga, morte dos primogênitos, certinho? Por que 10ª praga? Na lenda do Êxodo, o Deus hebreu lançou contra o Egito, porque o faraó não deixava o povo hebreu sair, o Deus hebreu lançou contra o Egito 10 pragas. Isso não é história, lenda. Os hebreus nunca estiveram sob cativeiro dentro do Egito e não saíram em exército, como está aqui na lenda, certinho? E Deus algum existe, e Deus algum lançou 10 pragas contra o Egito. Nunca houve isso, gente. Tudo isso é lenda. O número 10 é muito comum na Bíblia, muito comum. 10 mandamentos, 10 pragas sobre o Egito, lá no Novo Testamento, 10 virgens e assim por diante. Tudo isso é lenda. E daí os absurdos. Então vamos aqui. 10ª praga, morte dos primogênitos. Primogênitos são os primeiros. O primeiro filho, certinho? O primeiro filhote de animal irracional. E o primeiro filho humano. Primogênitos primeiros. Muito bem.
Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 29, está escrito assim: Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Muito bem, essa passagem bíblica aí é mais uma inocência do escritor hebreu, entendeu? Daí o João Luiz ficar indignado, porque na lenda o Deus hebreu mandou matar crianças inocentes, mandou matar o filho do faraó, quando a culpa da prisão do povo hebreu no Egito era do faraó, mas mandou matar o filho do faraó. Matou os filhos também, os primeiros filhos dos escravos egípcios. Os escravos egípcios queriam ver o fim do faraó. Eles eram escravos. Eles não gostavam do faraó. Mesmo assim, o Deus hebreu também mandou matar os primogênitos dos escravos. E pior ainda, o Deus hebreu mandou matar até mesmo os primeiros filhos, os filhotes dos animais irracionais. Veja que loucura isso aqui na Bíblia. Por quê, gente? Porque isso aqui é lenda. Quando o escritor hebreu fez essa lenda aqui, ele colocou a noção de justiça dele, que é totalmente errônea. Matar filhos para punir os pais, porque os pais pecaram. Cada um deveria aqui pagar pelo que faziam, pelo que fizeram, e não os filhos, entendeu? Então vamos lá. Na lenda aí, o Deus hebreu, muito irado, bastante irado com a persistência do faraó em não liberar o povo hebreu do Egito, o Deus hebreu já havia mandado aí 9 pragas, e essa aqui é a 10ª, a morte dos primogênitos. Aí o Deus hebreu, com muita raiva do faraó, lançou a 10ª praga. E essa 10ª praga, nada contra o faraó, mas contra pessoas inocentes e até contra animais irracionais. Então você vê que aqui o Deus hebreu matou, aí durante a meia-noite, matou os primogênitos do Egito. Primeiramente aqui quem morreu foi o primogênito do faraó, o filhinho do faraó. O filhinho do faraó que não teve culpa alguma, coitado, pela prisão dos hebreus no Egito, não teve culpa alguma, foi o primeiro a morrer. Morrendo o filho do faraó em razão de uma desgraça cometida por seu pai. Se o faraó era o chefe do Egito, era a autoridade maior do Egito, e não deixou os hebreus saírem de lá, o Deus hebreu deveria matar apenas o faraó, mas não. Aí matou primeiramente o filho de faraó, que nada tem a ver com o caso. Depois, não contente, o Deus hebreu matou também os filhos primeiros, as criancinhas, filhas de escravos, que também não eram culpados pela prisão dos hebreus no Egito. E pior ainda, o Deus hebreu matou também os primeiros filhotes de animais irracionais. Até os animaizinhos irracionais, os filhotinhos, foram mortos. Então você vê aí, gente, uma pessoa em estado normal de consciência, uma pessoa mentalmente sadia, vê que isso aí é uma coisa ingênua demais. É uma coisa ingênua, é uma coisa tão clara aos olhos quanto a clara de ovo. Então isso aqui é uma ingenuidade muito grande. Você não pode levar isso aqui a sério, em que uma entidade aí espiritual dos hebreus, o Deus hebreu, vinga-se no filho do faraó quando a culpa é do faraó. Vinga-se nos filhos dos escravos egípcios quando a culpa é do faraó. Vinga-se nos filhotes de animais irracionais
quando a culpa é do faraó. Você entendeu a inocência do texto? Muito bem. Então você vê aí, de uma forma bem simples, que isso aqui, gente, é uma lenda. É uma criação aí do escritor hebreu. A noção de justiça que ele tinha não é a mesma noção de justiça que nós temos hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ela defende o princípio da personalidade da pena. Isso está na Constituição do Brasil. Personalidade da pena. O que é isso? Apenas a pessoa que comete um erro, e aí um crime, apenas a pessoa que comete esse crime é que deve ser responsabilizada por ele, entendeu? Se um cidadão, se um pai aqui no Brasil hoje, se um pai mata o vizinho dele, somente esse pai é que deve ser indiciado, processado, condenado e preso. Apenas o pai, e não o filho dele. Se o filho não teve participação alguma no homicídio, foi apenas o pai, então apenas o pai é que deve responder pelo que fez, e não seu filho. Só que isso, gente, na Bíblia é diferente de Gênesis ou Apocalipse. E aqui, mais um exemplo. O Deus hebreu, com raiva do faraó, por não deixar o povo hebreu sair do Egito, em vez de matar o faraó, matou o filho de faraó. Você entendeu? É por isso que o João Luiz mostrou essa passagem bíblica aí, maluca, porque ele aqui disse que ficou indignado com isso. Porque o Deus hebreu não matou o faraó, matou o filho de faraó, quando a culpa era única e exclusiva do faraó. Por quê? Ele ficou aqui indignado, porque a lenda é muito boba. E a noção de justiça do povo hebreu era muito falha, capenga, aleijada, manca. Entendeu? Daí esse absurdo aqui. E aí você vê os três casos, né? O primeiro, que eu já falei aqui em outro vídeo, o rei Davi. O rei Davi praticou o crime de adultério com a Batseba. O rei Davi, adúltero. A Batseba, adúltera. Qual era a pena prevista na lei na época do rei Davi, lendário rei Davi? Qual era a pena, a punição prevista na lei? A pena de morte por apedrejamento. E ele foi morto por apedrejamento? Não. A Batseba foi? Não. E quem foi punido? O filho do Davi. O Deus hebreu, novamente na lenda, puniu o filho do Davi, uma criança inocente, que foi fruto daquele adultério, entendeu? Em vez de punir Davi e Batseba, cumprindo a lei, o Deus hebreu preferiu punir o filho de Davi. E o filho de Batseba matou a criança. Viu aí? O filho pagando pelo que seu pai fez. A mesma coisa o Noé. O Noé foi visto nu pelo Cã, seu filho. Em vez de amaldiçoar o Cã, seu filho, o Noé amaldiçoou o filho de Cã, o Canaã, que não viu a nudez do avô. Então você vê que o Noé amaldiçoou o filho em vez do pai, Cã. Veja aí, mais uma vez, a punição recaindo sobre o filho, em razão da responsabilidade do pai. Você entendeu? E agora aí, mais um exemplo. O Deus hebreu, em vez de punir, de matar logo o faraó, não. Ele resolveu matar o filho de faraó para punir o pai, o faraó. Além disso, matou os filhos dos escravos, que nada tinham a ver com a persistência do faraó em deixar presos os hebreus no Egito. E também, pasmem, o Deus hebreu matou também os animaizinhos, os filhotinhos dos animais irracionais lá no Egito. Imagine um jumentinho ali, recém-nascido, sendo morto pelo Deus hebreu
para que punir o faraó. Não é uma loucura? Essa loucura, gente, está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Se você não ler a Bíblia, você será facilmente enganado por espertalhões religiosos. Para entender a Bíblia, é preciso ter conhecimento de antropologia bíblica, sociologia bíblica, história dos hebreus, etc. Só assim você entenderá a Bíblia. E qualquer pessoa normal, mentalmente sadia, vendo isso aqui, fica arrepiada, fica indignada, em que o Deus hebreu mata aqui pessoas inocentes, até animais irracionais, por causa da insistência do faraó, quando o faraó é que deveria aqui ser apenado, e não seu filho, e não os filhos dos escravos, e muito menos os filhotes de animais. Entendeu, gente? Igrejas estão para aí para manipular seres humanos. Igrejas estão para aí para enganar seres humanos. Se você, repito, não ler a Bíblia, facilmente cairá na teia de aranha deles aí, certinho? O Richard Hoffman, que é um cara inteligentíssimo, conhece muito bem a Bíblia, ele mandou um recado aí para mim, porque eu sempre peço aqui para as pessoas lerem a Bíblia. O Richard Hoffman mandou um recado aí dizendo que, sim, as pessoas têm que ler a Bíblia. Para criticar um livro, você deve ler o livro, estudar o livro, entendeu? Diz aí o Richard Hoffman. E ele tem toda a razão. Ele conhece muito sobre Bíblia. Veja aí os comentários do Richard Hoffman. Portanto, aí, muito obrigado ao João Luiz por ter indicado aí mais uma passagem bíblica engraçada. Valeu!